Olá, né? Começando. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco mais a respeito de seleções, né? Ferramentas de seleção do Photoshop, onde você vai aprender a recortar essa imagem aqui e mesclar ela com esse fundo, né? A gente tem aqui essas duas imagens, né? A imagem do fundo e a imagem desse modelo aqui, que estão também para download aí na página da aula, tá? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu recomendo que você vá até o meu site, faça o cadastro e se inscreva nesse curso lá, porque lá é que estão todos os arquivos de apoio, né, para download, para que vocês aprendam aí a ferramenta na sua totalidade, ok? Então vamos lá, aqui na sua barra de ferramentas lateral aqui, que a gente já entendeu como ela funciona, né? Então você tem as ferramentas e tem as configurações de cada uma das ferramentas aqui em cima, você tem tipos de seleção, né? Então você tem essa primeira opção aqui das seleções, em que você tem a Rectangular Mark II, em que você pode fazer seleções quadradas, né? Deixa eu mudar aqui, voltar para retângulo. Você pode fazer seleções quadradas ou retangulares, né? Você pode fazer seleções aqui de quaisquer elementos que sejam nesse formato aqui quadrado, né? Dentro dessa opção aqui você tem outras configurações, né? Então se você selecionar essa opção aqui, você consegue acrescentar seleções dentro de uma seleção já existente, ó, tá vendo? Então você pode acrescentar aqui elementos de seleção dentro de uma seleção já existente. Essa outra opção aqui, ela faz exatamente o contrário, ela subtrai aqui elementos da seleção que você já criou, né, para que você tenha aí total controle da sua seleção retangular, tá? E essa outra aqui, ela cria uma interseção entre cada uma das seleções, né? Então, se eu tenho um quadrado gigantesco aqui, eu quero separar só esse pedaço aqui do meu quadrado de seleção, ó, ele vai deixar selecionado apenas essa parte aqui da minha seleção, ok? Para todas as ferramentas dessa opção aqui de seleção do Photoshop, né, que são a retangular, a elíptica, que em vez de fazer um quadrado, ela faz um círculo, né, e essas single rows aqui, ó, que ela faz, essa single row aqui, por exemplo, ela seleciona para você uma linha, né, e essa outra aqui seleciona para você uma coluna, ó. E você pode, da mesma maneira, acrescentar seleções a essas colunas aqui, a seleção atual que você está criando. Você pode criar interseções, você pode também utilizar todas essas opções aqui da seleção que você criou, ok? Além disso, você tem essa outra opção aqui, que é a opção que a gente vai utilizar para esse tutorial de hoje, tá? Em que você tem basicamente aqui 3 tipos de seleção. Um laço tool, em que você pode selecionar livremente, né, qualquer elemento da tela, só que essa ferramenta não permite uma exatidão na tua seleção, porque você, como é um mouse, né, ou como é a sua mesa digitalizadora, você não tem total controle aí da movimentação, vai ficar tremido, vai ficar diferente assim do que é o ideal para esse tipo de recorte, né? Então, se você for fazer um efeito em que as bordas do teu elemento não precisam estar perfeitamente recortadas, você pode utilizar essa ferramenta aqui. Caso contrário, eu não indico. Então, essa ferramenta funciona assim, você pode vir selecionando com a mão livre, né? Então você vai vendo aqui que o recorte não fica perfeito, ó. A gente vai errando, vai adicionando pontos, vai passando para fora, vai entrando no modelo. Então, não é uma ferramenta que realmente é sugerida para esse tipo de recorte, tá? Você tem a Polygonal, essa aqui, ó, a Polygonal Lasso Tool, em que você basicamente cria pontos para poder criar uma seleção final, né? Então, por exemplo, você clica aqui no primeiro ponto e vai selecionando, ó, o teu modelo ponto a ponto, né? Para que você tenha uma seleção aqui perfeita, tá vendo? Então essa aqui para mim é a ideal, tá vendo? Ó? Você vai clicando em cada um dos pontos e vai selecionando o teu modelo e você consegue aqui ter uma seleção muito profissional mesmo com essa ferramenta, né? Vai selecionando aqui. Se você errar, ó, por exemplo, errou essa seleção aqui, você pode, com o delete, voltar os pontos que você errou e continuar aqui selecionando o teu modelo, tá? Bom, beleza. A gente tem uma outra opção aqui de seleção, que é essa aqui, ó, que é o laço magnético, né? Então aqui, ó, Magnetic Lasso Tool. Como que ela funciona basicamente? Quando a gente tem imagens de alto contraste, né?
Cada uma dessas ferramentas tem também aquelas opções aqui, ó, de acrescentar a seleção, de remover a seleção, de fazer uma interseção entre as seleções, né? E aí você tem aqui opções de feather. Como é que seria essa opção de feather aqui? Vou fazer uma seleção rápida aqui para que vocês vejam. Vou pegar aqui a minha... Essa aqui, essa livre mesmo. Vou fazer uma seleção aqui assim, mais ou menos, tá? E aí eu vou deletar com o delete mesmo, ó. O layer do modelo pressionado, eu vou deletar. Você vai ver que esse delete ele ficou com uma dureza muito intensa, tá vendo? Ó? Foi um recorte bem profundo mesmo, um recorte exatamente com a seleção que a gente criou. Esse feather aqui permite suavizar essa ação de excluir, né, um pedaço da imagem. Então se eu puser aqui, por exemplo, 20 pixels e selecionar novamente aqui a mesma área, e der um delete, ele vai fazer um delete assim, ó, suavizando, né, os elementos. Tá vendo só como é que funciona? Bacana, né? Muito interessante. Esse anti-alias aqui, ó, ele faz basicamente com que a tua seleção não fique serrilhada. Se a gente aproximar aqui, ó, você vai ver que cada uma das imagens, ela tem pixels. Tá vendo esses serrilhados aqui, ó? Isso aqui são pixels da imagem, né? E quando a gente faz uma seleção com essas ferramentas aqui, geralmente ele acompanha esses pixels, né? Então o que a gente faz? A gente seleciona esse anti-alias aqui para que ela fique uma seleção reta, que ela ignore esses pixels aqui e ela, consequentemente, reduza o serrilhado da tua seleção, ok? Então, para esse modelo aqui, a gente vai utilizar a ferramenta Polygonal Lasso Tool, tá? Com o feather aqui, ó, em 1 pixel, e o anti-alias pressionado, ok? Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente poder fazer uma seleção rápida, tá? Vamos. Então aqui, pessoal, depois que vocês fizerem a seleção de vocês aqui, para que você finalize uma seleção, basta você clicar no mesmo ponto em que você começou, ó. E para você identificar isso, basta você verificar se essa bolinha apareceu no cursor aí do mouse, ok? Clicando, a gente consegue fazer a seleção completa aqui do nosso modelo. Vocês devem ter reparado aqui, ó, que eu deixei esse pedaço aqui em cima com a seleção errada, né? Eu fiz isso para que vocês pudessem aqui estar visualizando alguns atalhos de seleção para facilitar também o seu trabalho aí, tá? Então, se a gente quer remover essa seleção aqui do nosso modelo, basta que a gente segure aqui, ó, pressione a tecla Alt do teclado, que automaticamente essa ferramenta aqui vai ser selecionada. Então a gente vai pressionar a tecla Alt do teclado e com ela pressionada, a gente vai fazer uma correção aqui, ó, na seleção. Bastando selecionar assim, voltando ali, ó, verificando se a bolinha branca apareceu, a bolinha redonda, aliás, apareceu, clicou, ele corrigiu aqui a seleção do nosso modelo, tá? Outra questão é adicionar uma seleção a uma seleção já existente, né? O que eu quero fazer? Eu quero corrigir essas bordas aqui que a gente criou aqui na frente, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar a tecla Shift do meu teclado e vou fazer uma seleção mais profunda aqui, ó, mais correta, né? Eu vou fazer aqui, venho até aqui, faço uma seleção assim e novamente eu vou fechar aqui até aparecer o círculozinho, ok? Então, a gente tem aqui a seleção perfeita aqui do nosso modelo, né? Então tá bom. O que eu vou fazer agora? Com essa seleção aqui realizada, eu vou selecionar o layer, né, que a gente fez a seleção, e vou clicar aqui na nossa máscara. Automaticamente ele vai excluir toda a parte branca aqui do nosso modelo, deixando ele apenas com o fundo, ok? Então a gente tem que se atentar também aos detalhes, pessoal. Tem aqui, ó, um pedaço aqui que ficou em branco. Então a gente vai fazer também com a mesma ferramenta a seleção desses pedaços brancos aqui para poder apagá-las, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui novamente. Fazer a seleção desse pedaço aqui, né? Eu vou vir aqui na minha máscara e vou com o brush pintar de preto a nossa máscara. Ela vai esconder aqui o fundo novamente, ó. Então, eu vou vir nesse aqui também, selecionar, para a gente poder fazer uma seleção mais bem feita aí do nosso modelo, né? Deixa eu deletar aqui 2 pontos. E, novamente, com essa máscara selecionada, eu posso também apenas apertar a tecla
Alt Delete, que novamente vai preencher o que a gente selecionou com o nosso foreground, ok? Então aqui a gente tem uma seleção com o nosso fundo. Tem algumas correções de cores que poderia ser feita aqui, mas basicamente a gente já criou aqui uma fusão no nível básico, né? Não no nível intermediário avançado de Photoshop. No nível básico a gente já tem aqui uma fusão de imagens, ok? Então o que eu posso fazer aqui também, pessoal? Eu posso aplicar essa mesma máscara aqui ao meu modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui acima da nossa máscara e vou vir aqui ó, em Apply Layer Mask, ou seja, agora sim ele recortou a nossa imagem e agora nós não temos mais o fundo, a máscara foi aplicada ao nosso modelo, né? Uma vez aplicado, o que eu vou fazer? Para otimizar essas arestas aqui, ó, esses cantos que estão meio esbranquiçados aqui do meu modelo, eu vou vir aqui ó, nessa opção Layer, Matching the Fringe. Vou colocar aqui 2 pixels e vou dar OK. Ele já reduziu aqui, tá vendo? As partes brancas do meu modelo. Ok, pessoal? Então a gente tem essas duas ferramentas de seleção aqui que são muito úteis aí no Photoshop. Eu vou passar para vocês aqui também outras duas ferramentas de seleção aqui que são muito interessantes e que vale a pena a gente abordar aqui nessa aula também. Deixa eu deletar aqui a Layer Mask, tá? Para você deletar, você pode vir aqui em cima da máscara, botão direito, deletar aqui, ó, Layer Mask, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, que se chama varinha mágica, tá? Ó, varinha mágica e Quick Selection Tool, que é uma seleção inteligente. Eu vou te mostrar aqui uma seleção rápida, eu vou te mostrar como cada uma funciona. A Magic Wand Tool, que é a varinha mágica que o pessoal sempre fala por aí, eu não gosto muito dela porque ela sempre faz uma seleção um pouco suja, né? Mas como que ela funciona basicamente? Ela tem todas aquelas opções aqui de acrescentar e remover seleções, né? E basicamente ela trabalha com essa tolerância aqui, ó. Se essa tolerância for de 1%, né? Por exemplo, ela vai apenas selecionar os pixels da imagem que tiverem com a mesma cor, né? Então ele não vai ter uma abrangência de cor maiores aí para poder fazer a seleção. Então, quanto maior a tolerância aqui dessa ferramenta, mais tons de cor ela vai selecionar. Então a gente já selecionou aqui 32 tons de cores diferentes, então ela já fez essa seleção aqui acima do nosso modelo. Mantendo a tecla Shift pressionada ou selecionando essa opção aqui, ó, da nossa Magic Tool, ou varinha mágica, né? A gente pode ir acrescentando seleções aqui, ó, ao nosso modelo. E fazendo aqui uma seleção mais rápida aqui do nosso modelo. A diferença é que ela é um pouco porca, né? As arestas, elas ficam... elas não ficam bacanas, sabe? Ela fica sem acabamento. É realmente uma ferramenta que eu não gosto de utilizar, tá? Então vamos lá, vou te dar um outro macete aqui que é bastante interessante, tá? Então a gente tem toda essa seleção aqui com a varinha mágica e eu quero retirar apenas esse pedaço da seleção aqui. Como que eu posso fazer isso? Toda seleção ela tem uma opção que chama Quick Mask, que ela funciona basicamente assim. Você aperta a tecla Q do seu teclado, Q de queijo mesmo, tá? E aí tudo que estiver em vermelho está selecionado. E tudo que estiver na cor natural não está selecionado. Então, para eu retirar aqui, para eu selecionar também essas partes aqui do meu modelo, eu vou vir com o brush preto, tá? Reduzir um pouquinho o tamanho do meu brush com a tecla abre colchetes e vou pintar aqui, ó, de preto as partes que eu quero. Deixa eu aumentar a dureza aqui. E eu vou pintar de preto as partes que eu quero manter aqui, ó, do meu modelo, tá vendo? Se eu voltar agora apertando a tecla Q de novo, a seleção está apenas nos locais em que eu quero que seja selecionada, ok? Vou novamente aqui criar uma máscara e aí você vai ter uma bela surpresa. Ele selecionou apenas a parte externa da nossa imagem, correto? Isso aconteceu porque a gente fez a seleção externa do modelo, na verdade. A gente não selecionou a parte interna dele. Então, para resolver isso aqui, basta a gente selecionar a nossa layer de máscara aqui e dar um Command I. Ou vir aqui, ó, em Image, Adjustments, Invert. Ele vai inverter aqui a seleção. Só que se a gente aproximar aqui, ó, vocês vão ver que é uma seleção que não fica muito bacana, tá vendo? Ó? Eu realmente não gosto muito dessa ferramenta aqui, porque ela sempre deixa esses... Tá vendo? Esses quadrados aqui, esses pixels muito evidentes. Eu realmente não gosto dessa ferramenta. Mas é uma ferramenta que pode ser usada se você não precisar de detalhes no seu recorte. Ok? Vou deletar novamente aqui a nossa máscara.
e vou vir aqui e selecionar essa outra opção de ferramenta aqui, ó. Essa opção de ferramenta, ela tem também aquelas mesmas opções, só que com esse íconezinho diferente aqui. Então, essa aqui adiciona uma seleção, essa aqui subtrai um pedaço da seleção. Como que ela funciona? Você consegue pintar, ó, pedaços da imagem e ela vai selecionando partindo da tolerância da imagem mesmo, ó. Então essa ferramenta aqui, ela vai fazer uma seleção rápida, selecionando os tons, mas você pode pintar, é como se fosse um brush mesmo. Você pode pintar as partes que você quer manter e ela vai, de acordo com o que ela achar correto, né, selecionar aqui as partes do teu modelo que ela acha interessante. Tá vendo? Ela faz um cálculo, ó, e essa aqui eu gosto mais do que a outra. Eu vou ensinar um outro macete para vocês aqui, para que quando a gente cria a máscara, não fique esse oco aqui que a gente não quer. A gente quer selecionar o modelo. Então, como que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, em Select, Inverse. Eu vou inverter a seleção, ou seja, tudo que está dentro aqui da imagem do meu modelo vai permanecer quando a gente criar a máscara. Então, eu vou clicar aqui no botão de máscara e, novamente, o nosso modelo está selecionado. Para que a gente retire esses itens aqui, essas arestas aqui, né, de seleção, basicamente a gente tem que pintar de preto a nossa máscara, onde ficaram aqui esses detalhes em branco. Deixa eu pintar aqui. Vou pintar aqui também. Mas como vocês podem ver, ó, essa ferramenta também não deixa uns detalhes bacanas, né? Uma finalização, um acabamento interessante aí do recorte da nossa imagem, né? Não fica tão interessante. Por isso que eu ensinei para vocês essa Polygonal Lasso Tool e eu indico que vocês utilizem ela também, ok? Mas é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.